Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Desejo e oro ao Senhor que sim. Pessoal, é o seguinte, nós estamos numa fase aí, na fase mais... uma fase mais delicada, a qual nós temos que convencer, não são os petistas, os lulistas, esses caras que, estão com a mente, já foram corrompidos, mas sim os indecisos, aqueles que não foram votar. Entendeu? E alguns deles até falam, mas se eu for, eu vou votar no Lula, porque ele fez coisa boa, ele foi inocentado e tal. Então, assim, eu aconselho vocês a mostra esse vídeo aí do Celso de Mello, falando por que ele não vota no Lula e por que o Lula não foi inocentado. Ele explica, ele detalha. Só que, assim, tem um ponto. O Celso de Mello, ele foi um dos ministros do STF, ele fez parte, né? E ele tem propriedade para falar disso, entendeu? Esse é o mais interessante, tá certo? O que eu disse? Eu disse que, como sou contrário a polarizações, eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar. E procurei votar em quem estava em terceiro lugar, no primeiro turno. E que no segundo turno eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque, como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juízo de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Viram só que interessante o vídeo? Então, e diante desse vídeo, você pode fazer algumas perguntas para a pessoa, mas você não precisa ser agressivo. Escuta o argumento dela, ela vai falar o porquê ela acha que o Lula é bom, porque... Escuta o argumento dela. Se tiver que concordar com alguma coisa, ver que é plausível, concorda, mas você deverá fazer algumas perguntas para ela, ou para ele. Quais seriam? Né? Primeiro, se ele apoia o aborto. Entendeu? Se ele apoia o aborto, por que ele apoia o aborto? Ou por que ele não apoia? Porque já existe o aborto. É lei aqui no Brasil. Até 3 meses, má formação fetal, ou é risco de vida para a mãe ou para o bebê, ou em caso de estupro. Entendeu? Mas o que o Lula quer é algo muito pior. E também se ele apoia o porte de arma, a liberação do porte de armas, porque o Lula, ele é contra. Entendeu? Outra coisa, se ele apoia a liberdade de expressão, de você ter o direito de falar o que pensa, a liberdade de comunicação. Outra coisa também que você pode perguntar é se ele apoia o teto de gastos, que o governo, o presidente, todo prefeito, governador, presidente, tem o teto de gastos, o qual ele tem que respeitar. Senão, se ele desrespeitar, ele incorre um crime, ele tem que devolver esse dinheiro, ele responde por isso, entendeu? E aí você pode perguntar também a respeito de um fator muito, mas muito primordial e importante, entendeu? Se essa pessoa disser que concorda com tudo isso, que ela é contra o aborto, que ela apoia o teto de gasto, que ela apoia o direito ao porte de arma, a defesa, a liberdade de expressão, entendeu? A independência do Banco Central. Se ela disser que apoia tudo isso, você simplesmente vai olhar para ela e falar: você é de direita e não sabia.
Mas se você der o voto ao Lula, tudo isso que eu perguntei para você, ele é contra. E o Lula já falou, ele vai retirar o teto de gasto, ele vai colocar em pauta o aborto, né? Ele vai retirar a independência do Banco Central, ele quer regular as mídias, as redes sociais, para você só falar e só ser permitido reproduzir aquilo que eles acharem sensato. Já existe esse programa, ele tentou implementar esse programa em 2010, que é a PNDH, Planos Nacional de Direitos Humanos. Então, assim, são situações que vocês precisam ter mais ciência para poder, de uma forma mais clara, objetiva e muito educadamente, tentar convencer essas pessoas. A luta não acabou, temos mais 20 dias até o dia 30. É Bolsonaro, segundo turno, vamos para cima, ganhar voto por voto, né? E eu vou mandar mais vídeos explicando essas coisas. Vamos junto, pessoal, vamos junto, porque a luta não acabou, não. A liberdade ela é conquistada diariamente. Um forte abraço a todos vocês. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e conceda-lhes todos os desejos do coração. Paz e liberdade.